Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Bom, começamos, né? Obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui conversar com a gente, Maria Fernanda. Eu li seu livro e eu me senti muito próxima porque é uma forma de abordagem e é um assunto que me é muito caro, né? Porque eu também trabalho com a história da cidade. Mas a gente, dessa história da cidade, a gente vai passar para essa produção desse arquivo sobre a cidade, desse encontro com o arquivo hoje, né? Que é o seu trabalho atual em Brasília. E aí, a gente queria, para começar, que você falasse para a gente sobre esse encontro com os arquivos de Brasília, com as imagens, como é que foi esse processo de chegada nesse trabalho e nessas imagens. Bom, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Fiquei super feliz de ter notícias de novo da Amanda Sica, né, que eu conheci pessoalmente aqui, e fiquei contente de falar também com o professor Frederico Canuto. Espero que a gente tenha outras possibilidades de diálogo, né? Eu adoro pesquisa em arquivos, desde o doutorado eu pesquisei muito em documentos, em arquivos que estavam em São Paulo, no Rio, em Lisboa. Eu acho, assim, pessoalmente, eu acho uma aventura você sair de um ambiente da universidade ou só de livros e buscar, né, no arquivo que tem ali a ser descoberto, né? No caso de Brasília, a gente tem um arquivo fundamental aqui na cidade, que é o arquivo público, né, que reúne boa parte da documentação histórica sobre Brasília. Então, tem muita foto, muito documento, né? Agora, o que é interessante nessa pesquisa e no modo recente de lidar com os arquivos é que a gente vê pesquisadores buscando fontes inusitadas e constituindo seus próprios arquivos, né? Então, no nosso grupo de pesquisa, tem uma aluna de doutorado, por exemplo, a Renata Almendra, que trabalhou com grafites em Brasília. Então, ela saiu às ruas fotografando, né, guardando essas imagens, que depois ela transformou num livro, né? Dessa forma ela criou aí como se fosse uma espécie de acervo para consulta dela, né? E é um acervo com muitas particularidades, porque no caso do grafite, por exemplo, ele é coberto rapidamente, vem outra pessoa e pinta por cima, né? Então é quase que um arquivo, né, que nas ruas é efêmero, mas que pode ganhar outro caráter, né, com os meios que a gente tem, né, para guardar imagens digitalmente. Talvez esse seja um dos nossos desafios, né, pensar em outros arquivos, em outras formas de guardar, né, que não são aquelas tradicionais, que não são aquela de repertórios fechados, monolíticos, né, e que permitem também que outras representações, outras vozes, né, outros agentes venham à tona, né? Então, a gente talvez tenha que pensar em arquivos plurais cada vez mais, né? A senhora tem desenvolvido essa pesquisa com o Capital e Periferia, né, que é o seu grupo de pesquisa. A senhora pode falar um pouquinho mais das pesquisas que estão acontecendo, como tem sido esse processo, quais são esses outros arquivos alternativos, os quais vocês têm explorado? Essa pesquisa com esse grupo Capital e Periferia surgiu reunindo alunos
da história e da arquitetura, e a ideia era a gente ir além do plano piloto para tratar do território mais amplo do DF, né? Da formação, da concepção, do planejamento e das representações sociais nesse território mais amplo. Então, a gente buscou também... a gente considera, né, as demandas dos alunos, com as suas próprias inquietações, com as suas próprias indagações, mas também a perspectiva teórica mais ampla do grupo de pesquisa, né? Então, o José Nascimento, por exemplo, um aluno da história, ele veio com um trabalho, ele estava muito apaixonado pelo Clemente Luz. O Clemente Luz foi um jornalista contratado pela Nova Cap para ler crônicas, para escrever crônicas que eram lidas para os candangos nos seus intervalos de trabalho, né? E esses livros e essas crônicas do Clemente Luz foram transformadas em livros, né? Para a gente, esse foi um caso super interessante de poder estudar, né, um personagem que falava da história de Brasília, mas falava de uma história de Brasília lida, né, contada, escrita nos canteiros de obras, e não propriamente emanada dos grandes protagonistas, né? Talvez esse seja o maior desafio da história de Brasília, é uma história que foi escrita, foi contada, foi relatada do ponto de vista desse seleto grupo de homens, né? E que vão enaltecer, né, o plano piloto, os seus monumentos, né, uma certa visão de Brasília. Quando a gente abre para falar de um território mais amplo, a gente considera outras representações, como essa que eu citei do grafite, como do Clemente Luz. Tem também a Daniela Barbosa, uma aluna nossa, que veio com um projeto para tratar das cidades invisíveis, e a gente foi se encaminhando para analisar o patrimônio, os bens patrimoniais situados além do plano piloto. Por exemplo, a caixa d'água da Ceilândia, o catetinho, né? Quer dizer, a gente não está falando também daquele centro já mais bem estudado. E aí, essa perspectiva permite que a gente continue tanto sempre aberto às novas representações, já que a cidade está sendo permanentemente, né, reinterpretada, né? Mas a ideia é a gente não se perder também nessa perspectiva que une todos nós, né? Que envolve perguntar, né? O que quer dizer Brasília para outras pessoas, né? Que não aqueles poucos protagonistas que contaram inicialmente essa história. E a cidade que vai sendo transformada, vai sendo ampliada, vai sendo expandida, né? Que outras histórias, que novas histórias aí para serem contadas. Então, de certa forma, a gente se mantém, seria quase que um projeto de pesquisa assim, que nunca se acaba, porque a gente está todo o tempo descobrindo novas formas de representar, de falar da cidade, ou novas fontes, né? Que é um desafio também para a gente que é da arquitetura, né? Porque a gente já entra no campo da história cultural, e a gente pode incluir, né, o modo como o espaço e a cidade é contada no rap, é contada no cordel. O nosso aluno, o Chico Monteiro, vai falar da literatura sobre Brasília, né? Tem o patrimônio, né? Então, tem, enfim, as artes plásticas em geral e a própria arquitetura, né? Ou patrimônio. Então, há muitas formas de se representar Brasília, de se falar de Brasília, né? E a ideia, então, é a gente está aberto a essa imensa variedade, né, de formas de falar de uma cidade, né, que é essa daqui em específico, né? Mas é interessante ver também como isso acontece em outras cidades, porque, de alguma maneira, a gente sempre se pergunta qual é a especificidade da história da nossa cidade, né?
enriquece, né? Faz crescer também a cidade, né? Para além do plano piloto, para além do que a gente tem de alguma forma cristalizado, né? Como se fosse Brasília, né? Isso faz crescer. Nesse caminho, né? Vocês estão sempre de encontro com a alteridade, né? E com essa alteridade que também não está no mesmo tempo, né? Ela também está em outro tempo. E esse encontro com o outro, ele pressupõe uma tentativa de não negação dessa alteridade, né? É possível não negar a alteridade desses corpos que não se encontram também presentes nos registros, porque eu acredito que muitos dos corpos que construíram Brasília pouco estão nos registros oficiais, né? Como a senhora disse, nessas outras fontes que a gente encontra suas vozes também, né? Como é que é lidar com essas histórias que não aparecem nesses arquivos de Brasília? E por favor, se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre esses apagamentos e como a gente faz eles aparecerem também, né? Mas a história em Brasília, né, ou pelo menos assim, a história de Brasília tal como ela foi contada durante um certo tempo, é uma história, como você falou, né, de muitos apagamentos, né? E quando a gente chega mais perto dela, a gente vê, né, aos apagamentos, mas há também a elaboração de hierarquias, né, de botar certas coisas em certos lugares, né? Então, se a gente fala das mulheres, por exemplo, a história de Brasília foi muito contada, né, por homens que falam do seu papel, né, homens brancos, né? A própria figura do trabalhador de Brasília, que foi muito exaltada, né? A figura do candango é a figura de um trabalhador, né, idealizado como um certo trabalhador muito dedicado, muito perseverante, né? Então, eu acho que Brasília nos leva a ficar muito atentos para isso, né? Para o modo como se formularam certas imagens, né? De pessoas como os trabalhadores, né? E aí, se você me permite, eu queria até compartilhar aqui, já que a gente falou nesse recurso, pode ser? Acho que fica mais interessante, né? Eu vou compartilhar, então, a minha tela, que eu acho que eu poderia comentar isso com imagens que são muito expressivas. Tá dando para ver a tela? Tá sim. Pois eu até complementei hoje, né, essas imagens, eu vou colocar aqui, né? Essa daqui é a Praça dos Três Poderes, né? E aparece aqui a figura, né, da estátua conhecida como a estátua dos candangos, ou dos dois candangos, né? E isso eu acho que tem a ver com a pergunta da Amanda, né? Por um lado, é uma história que, ao tratar do trabalhador, seleciona, idealiza, não deixa de fazer uma homenagem a ele, como essa que está aqui presente, né? Mas é quase que ele está presente de modo simbólico na Praça dos Três Poderes, quando o lugar que foi reservado para ele na história de Brasília passa pela história, né, muito mais difícil das suas cidades satélites, das suas transferências e remoções forçadas desses lugares, né? Então, pensando Ceilândia, né, que é uma das cidades satélites de Brasília, né, e que foi criada a partir da remoção, né, de uma das maiores favelas que existia em Brasília nos anos 60, né, é parte dessa história. Mas pensando na pergunta da Amanda, né, essa é uma indagação que a gente se faz, né? Puxa, como é que eu posso, né, analisar essas pessoas, essas representações, né, esses apagamentos da história, trazendo à luz, né, ou pelo menos contribuindo para trazer à luz novas pessoas, mas mantendo, considerando o meu próprio lugar,
né, sem me apropriar, respeitando aquilo, né, que é a própria, que é o lugar ali da pessoa que construiu tudo isso, né? E então eu acho que a gente permanece com essa atenção, que não significa que a gente não deixe de analisar essas representações, né, que não provêm do centro, né? Mas a gente sabe muito bem, né, que é um trabalho em diálogo. Então, quando a gente analisa, por exemplo, os depoimentos orais das pessoas que viveram nas cidades satélites, a gente tenta pensar numa perspectiva de uma narrativa coproduzida, né, do modo como essas pessoas, junto com quem entrevistou-as, produzem uma narrativa compartilhada, né? O que é muito diferente, né, daquele lugar comum de falar que você vai dar voz como se você estivesse, né, num ponto privilegiado, né? Então, eu acho que o que a Amanda falou é um grande desafio em termos da gente pensar a nossa possibilidade de participação e de interpretação como pesquisador, mas mantendo assim o respeito à própria dignidade da pessoa e ao próprio direito que ela tem de contar a sua maneira, a sua história, né? Então, eu acho dificílimo mesmo, porque, por um lado, tem o risco de você ficar paralisado, falar, olha, eu não posso, isso não é meu, eu não vou tratar disso, e tem também o risco de você dar uma interpretação, né, totalmente diferente daquilo que a pessoa em si viveu, né? Então, só para usar o caso da história oral, por exemplo, há pesquisadores que recomendam, quando você faz um texto a partir de uma entrevista, você dá para a pessoa entrevistada o texto que você fez para que ela veja também se ela quer acrescentar alguma coisa, quer participar. Eu acho que a gente, na arquitetura, no nosso grupo de pesquisa, né, ainda está distante disso, até porque algumas pessoas, como a Amanda falou, já não estão mais aí, né? Mas a gente tenta manter pelo menos a atenção a isso que você mencionou, né? Como é que né? Qual é a minha participação ao falar, né, dessa história, né? Sabendo que não é propriamente a minha história e a minha memória, né? Mas talvez a gente possa contribuir, né? Também dando uma perspectiva de conjunto, ou uma perspectiva de cotejar diferentes fontes, de dar sentido a certos processos, considerando essas histórias, né? Enfim, não sei se eu me enrolei muito, se me enrolei, talvez seja porque eu também estou tentando pensar nisso com os meus alunos, né? Eu vejo algum deles, por exemplo, tem uma aluna nossa de doutorado, a Laila, que ela é muito atenta a isso, né? E ela está justamente estudando as representações produzidas contemporaneamente sobre os processos de transferência forçada, das invasões, né? Como essa daqui que vocês estão vendo na imagem, né? Eu tenho só uma curiosidade que eu tenho, que a senhora começou mostrando a estátua dos candangos, né? Eu analisei no meu mestrado as revistas Brasília, né, a partir da perspectiva da branquitude. E eu descobri nessa revista que o nome da estátua era Os Guerreiros. E eu fiquei me questionando se tinha sido algo originalmente com o intuito de enaltecer os candangos ou se essa foi uma apropriação dos próprios candangos. Você congelou para mim, Amanda. Congelei? Não, eu tava falando, é só mais uma curiosidade para ver se a senhora pode me sanar. Sobre os candangos, né? Sim, originalmente o nome da estátua é Os Guerreiros, né? E eu fiquei me questionando se essa não foi uma apropriação dos próprios candangos, faltando uma homenagem para eles, né? Ou se foi originalmente o interesse de que essa estátua fosse uma homenagem aos candangos. Eu fiquei me questionando sobre isso, né? Como é que na falta da representação, muitas vezes, se tomar, né, desses símbolos que foram dados para outros, né, também é uma forma de estar presente, né?
eu acho essa história, né, dessa estátua, ela é um pouco obscura mesmo, né? E tem um trabalho que ajuda a esclarecer isso, né? Que é o trabalho da Luísa Videsotti, né? E que ela mostra essa indefinição e ela fala, né, no processo de construção da estátua, da mudança do nome pelo autor, né? Mas fica na entrevista que ela faz, fica algo um pouco assim obscuro, que ninguém entende bem como isso aconteceu. Então, eu acho que essa sua hipótese é possível, mas, né, me parece possível também que eles tenham se dado conta, né, dessa necessidade de uma espécie de homenagem simbólica. O lugar do trabalhador na construção de Brasília é o que a gente é quase que uma das feridas assim de Brasília. Por um lado, ele é muito enaltecido, né? Por outro lado, ele é enaltecido muitas vezes de uma perspectiva, né, que não é a perspectiva, aparece um trabalhador, mas não o trabalhador, digamos assim, conflituoso, que briga, não é o trabalhador que duvida do trabalho que está fazendo, ou que reclama do salário, ou que reclama direitos à terra ou a serviços urbanos, é o trabalhador inteiramente dedicado à causa. Né? Então, esse é um dos aspectos que eu acho mais problemáticos dessa história de Brasília. Inclusive, se a gente vê, né, filmes com os próprios protagonistas, né, quando a gente vê o próprio Lúcio Costa, o Niemeyer falando disso, parece que há um certo incômodo deles. Né? Assim, Brasília ela pode ser compreendida como uma metassíntese de um processo de colonização, né, que começou lá com a vinda dos portugueses, assim, com uma real dominação e posse do território nacional. Essa memória ela é constantemente evocada por JK nos discursos deles, né, e pelos protagonistas, assim, os homens brancos que tocaram a história, como um objetivo e como que Brasília era capaz de realmente finalizar essa colonização do sertão brasileiro, né? Você pode falar um pouquinho como esse desejo de colonização aparece e se aparece nos documentos que você encontrou? Como é que Brasília está vinculada, né, esse Plano Nacional de Desenvolvimento, que o intuito é, afinal, realização dessa dominação da chamada civilização brasileira, né? E como é que essa civilização é representada nesses arquivos? Pois é, esse mapa, né, que está aparecendo aí na tela, né, é um mapa que vai até o século XIX, que mostra as vilas construídas, vilas e cidades, né? Vilas era o estatuto que se dava a esses núcleos urbanos do período colonial, né? Que tinham uma forma de administração local, e a gente vê que muitas delas estão, de fato, no litoral, né? Tem uma série de vilas construídas no período pombalino aqui no eixo do Rio Amazonas, né? Que depois, muitas delas não foram, claro, né, à frente como núcleos urbanos, e tem o interior aqui do território. Então, na tradição brasileira, fundar cidade era uma forma de você afirmar a soberania sobre um território, né? O que a gente, por isso que tem algumas também que estão aqui, olha, nas fronteiras, marcando exatamente o que seria a fronteira aqui do Brasil. E a história de Brasília vai mobilizar temas muito caros, muito clássicos, né, cruciais da nossa história, como esse, né, de que o sertão seria pouco civilizado em contraste com o litoral, que seria ainda preciso, né, um grande gesto de desbravamento desse interior, daí a figura do bandeirante, né, ser também mobilizada por esse ideário aí de fim dos anos 50, né, que vai também desprezar um processo de ocupação de Goiás, né,
que já tinha tomado impulso, aí, sobretudo a partir de meados do século XVIII, que no século XIX continuava, né, por meio da pecuária e de núcleos que vão se ligar à questão da agricultura e da pecuária, né? Mas Brasília, então, vai se colocar, né, como parte desse processo de ocupação do território, mas, de fato, a gente se pergunta, né, como é que uma cidade só ali no meio vai fazer isso, né? O Juscelino Kubitschek, ele apresenta, né, ele mesmo, né, um mapa, né, mostrando que um dos instrumentos dessa ligação de que Brasília, né, vai ser uma espécie de nó central, vão ser as próprias estradas, né? Então, ela vai ter esse papel quase de um hub ali no meio, né? Mas, por outro lado, a gente, de fato, se pergunta, né, como é que só pensar numa cidade, né, e não propriamente mais claramente, né, nesse plano mais amplo de inserção aqui numa região, talvez por outros núcleos, né, seria capaz de estabelecer essa ocupação, né? Talvez a resposta para isso, né, é que ela seria centro, né, de uma ocupação mais moderna e de expansão da fronteira agrícola, né? Ela viria, né, mas isso com o tempo, naturalmente se interligar a outras cidades aqui existentes, né? E ela possibilitaria, né, articulada às estradas, a ligação entre os vários mercados, né? Eu acho curioso quando a Lilia Schwartz, naquele livro dela, Brasil, uma biografia, ela fala que Brasília é tanto um instrumento do plano de metas do JK, ou seja, né, é um modo de criar um novo núcleo urbano, de incentivar, né, o consumo de certos bens industrializados, né, o amplo uso do automóvel em Brasília está ligado a isso, né? É uma maneira de você criar um novo mercado aí no centro, possibilitando esse avanço da fronteira agrícola, mas ela também tem esse papel simbólico muito grande, né? Então, ela funciona, né, em grande medida dando inteligibilidade para o plano de metas, né, como símbolo desse país que se modernizava e que precisava ter uma imagem à sua altura, né? Mas o que eu acho curioso é o modo como ele fala nesse caráter integrador de Brasília, né? Será que esse pequeno ponto aí no centro, né, seria capaz disso, né? Hoje a gente pode dizer que sim, que Brasília contribuiu, né, para uma interiorização do desenvolvimento, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar com cuidado também para esse discurso, né? Já que me parece que Brasília, em grande medida, vai ter um caráter, né, que é, sobretudo, simbólico, de criar uma nova imagem, né? Pelo menos em princípio. É uma nova imagem de uma civilização, né? Era, de alguma forma, a afirmação de um novo tipo de homem em contraste com aquele homem do sertão, né? Ou eu vejo muito Brasília também nesses discursos dessa época, ser posta em contraste com o Rio de Janeiro, né? Numa negação do que era de alguma forma negativo, né, do Brasil, e que Brasília vem fundar uma nova mentalidade, um novo espírito, né, um novo homem. Esse desejo dessa transferência, ela remonta ao período colonial, né? As expedições são muito antigas, né? Elas atravessam o tempo e têm sido em vários momentos históricos diferentes, mas e com várias diferentes capacidades técnicas também envolvidas nessas expedições, mas que têm, de alguma forma, um mesmo objetivo que norteia, né? E que elas estão também constantemente tentando afirmar a possibilidade da existência de uma civilização,
da civilização do homem branco nesse sertão que era no imaginário do litoral inóspito, né, hostil. Então, a temperatura, a água, tudo de alguma forma era descrito a fim de justificar que essa civilização do homem branco poderia se estabelecer, né? Como é que retomar essa história de Brasília, para além do seu início da sua construção, né, para além do governo JK, possibilita enxergar Brasília com maior complexidade, né, dentro desse plano de colonização nacional, e como fruto, né, de um planejamento maior que atravessa os tempos e que tem em JK a possibilidade de sua realização, né? Talvez o momento em que a técnica foi capaz de executar essa grande obra. Pois é, eu acho que você colocou muito bem a questão dessas comissões, né? Mas a historiografia de Brasília, ela tenta falar de Brasília como um sonho, né? Comum, coletivo, que vem de tempos imemoriais, né? Tem alguns livros que falam que o germe de Brasília estaria no tempo ali do Tiradentes, né? Na criação de uma nova capital, né? No interior. A gente tem que tomar cuidado também, me parece, né? Com esse tipo de modo de inserir Brasília na historiografia nacional, como se tudo convergisse para Brasília, de forma que Brasília seria já um destino anunciado faz muito tempo, né? Então, quando a gente fala, né, no sentido de capital no período colonial, né, certamente é uma maneira de tratar dessa ideia de capitalidade muito diferente daquele de Brasília, né? Então, a ideia de capital em todo o mundo colonial, né, não era desse centro onde está toda a sede da administração e do governo de um território integrado, que no mundo colonial o centro político era Lisboa, né? E o Império Português ele evitou mesmo a ideia de criar um centro, uma capitalidade única nos seus territórios, tanto é que o Brasil colonial vai estar dividido em 2 estados, né? Com cada um com a sua capital, né? Então você tem capitais locais, né? O Rio de Janeiro vai se tornar capital do vice-reino em 1763. Ainda assim, a autoridade forte no período colonial era dos vários governadores e capitães gerais. Quer dizer, é difícil a gente pensar que a ideia, né, de um centro único no interior, né, e um centro forte fosse a mesma nesses vários períodos da nossa história em que se falou em mudança da capital ou em de fundar centros no interior do país, né? Quando a corte vem para o Brasil, né, aqui no século XIX, né, também volta-se a falar, se dá impulso à ideia de criar uma capital no interior, né? Agora, então você tem de fato, né, vários momentos da história do Brasil se fala, né, na interiorização, né, ou da colonização, depois do Império, né? Mas nenhuma das capitais então previstas, né, tinha o mesmo sentido de Brasília. Agora, eu achei interessante como você falou das comissões, né? Porque, de fato, a gente vê, sobretudo a partir de fins do século XIX, essa lenta gestação, como diz a Sylvia Fischer, da ideia de transferir a capital do Rio de Janeiro para um centro, né? E na maior parte das vezes, se falando num centro no Planalto Central, né? O Van Hagen já coloca isso, a Missão Cruz, né? Vai visitar o território do Planalto Central com esse sentido. Mas a capital que eles tinham em mente,
né? Tem um pessoal muito interessante agora da Fiocruz que trabalha com a ciência e a saúde e os objetivos dessas comissões, né? E que vão mostrar que elas tinham um ideal de salubridade do terreno, né? Voltado no final do século XIX, principalmente, para o migrante europeu se aclimatar no Brasil, né? Ou seja, era uma capital que seria baseada em colonos europeus, né? Na ideia de embranquecimento do homem brasileiro, né? E isso vai ser muito diferente, né, do modo como Brasília vai ser pensada, né? Então, é curioso pensar, a história de Brasília é, por um lado, uma história contada de modo a situar Brasília como parte de uma história mais ampla do Brasil. Aí a gente precisa tomar cuidado para não desprezar o sentido que capital tem e dos vários projetos de capital formulados ao longo do tempo. Inclusive, o próprio DF, né, vai ser pensado em diferentes formas e em diferentes tamanhos. Nessa comissão de Djalma Poli Coelho, né, tem, inclusive, uma dissensão interna, né, uma discussão entre os geógrafos que fazem parte da comissão, se não seria melhor construir a capital mais ali para o lado de Minas Gerais e mais perto dos centros existentes. Né? Aqui, inclusive, né, tem uma proposta de ser aqui em Belo Horizonte. Então, a ideia de fazer uma capital, né, ou ali no Triângulo Mineiro, né, essa discussão sobre os diferentes sítios foi, de certa forma, obscurecida, né? Que a história de Brasília é contada de uma maneira, né, a ressaltar esse caráter teleológico. Não, todo mundo queria Brasília, era um sonho coletivo, só poderia ser mesmo no Planalto Central, né? Mas há estudos recentes que vêm agora, né, falando de uma história mais problemática mesmo, né, em termos aí da escolha do sítio, né, ou do próprio projeto para essa cidade. Os trabalhos do Lohan Vidal são muito bons nesse sentido. Naquele livro de Nova Lisboa, Brasília, ele mostra como houve diferentes formas de pensar em termos urbanísticos a capital e como isso estava associado a também diferentes projetos políticos para o Brasil, né? O JK vai, por um lado, acentuar, né, o caráter inovador de Brasília, a ruptura que ela significaria, mas, por outro lado, vai tentar também inseri-la numa história mais ampla, né? E eu acho ele muito engenhoso no modo como ele faz isso, né? Como diz o Lohan Vidal, ele trabalha entre a continuidade e a superação do passado, né? Então, tem que ter algo de dar continuidade, tem que ter algo de ruptura, né? E é aí que ele enquadra o seu próprio projeto de desenvolvimentismo, né? E de construção de Brasília, né? Maria Fernanda, eu fiquei interessada nessa distinção que você comentou, porque quando a gente pensa em termos de localização, o quadrilátero Cruz é basicamente na mesma região que o Varhagen explora, e a construção de Brasília se baseia no quadrilátero Cruz também, né? Então, tem essa história do 19 entra aí no 20, né? De forma bem direta, assim. E aí eu queria pedir para você comentar mais sobre as diferenças, né? Sobre essa distinção que você falou. Para além do sentido do que significa essa capital, mas, voltando à pergunta da Amanda, a distinção na própria compreensão dessa colonização interna do território. Nesses diferentes momentos da história. Você congelou um pouco para mim, não sei se é a minha internet que está ruim, né?
Por um lado, desde o fins do século XIX, né, já se tinha essa ideia, né, de que a nova capital deveria estar ao centro, né, e se formula uma imagem do Rio de Janeiro como esse lugar, como a Amanda falou, era necessário também fazer o contraponto ao Rio, né, como esse lugar dos vícios, esse lugar a ser superado, né? Em fins do século XIX, a ideia de interiorização, né, está ligada à ideia de uma capital, de um império, né, mais independente de Portugal, né? E um império que contaria para sua que precisava ocupar o interior, essa região ainda considerada inexplorada, né, contando sobretudo, né, com colonos estrangeiros, né? Então, em fins do século XIX, me parece bem clara essa ideia, né? O aprimoramento do Brasil viria, né, com esse elemento estrangeiro, né? Com a República, né, em 1930, você tem um novo plano para Brasília, que aparece, inclusive, no livro do Lohan Vidal, né? Ela tem uma praça central quadrada, né? Tem um formato assim, meio que de elipse, né? E também se retorna essa ideia, né, de afirmação do centro como esse lugar aí a ser conquistado, né, e a ser ocupado, né, em prol da afirmação da nação, né? Sob JK, né, a ideia é um centro forte, né, que ligue Nordeste e Sudeste, né, que seja um lugar aí que demonstre esse novo Brasil independente que superaria a sua condição de subdesenvolvimento, né? Agora, o que eu acho interessante, né, que ainda tem havido uma discussão, como você falou, será que essa capital não deveria estar mais perto de Minas Gerais, né? Não deveria estar mais a sudeste, né? Essas discussões foram superadas, né, em grande parte pelo peso da própria tradição de que o centro era esse lugar privilegiado. Então, nessas comissões, né, elas vão falar, a comissão de Jaume Poli Coelho, por exemplo, vai falar o seguinte: olha, a gente sabe que esse território, esse solo, tem muitos problemas, mas isso pode ser superado. A gente precisa fazer desse lugar uma escola de implantação desse novo modelo de sociedade, de civilização, né? Então, mesmo tendo problemas no interior do Brasil para colonizar esse solo, né, ali que a gente precisa construir a nova capital. O que eles vão passar a considerar também, né, no modo aí de pensar essa construção dessa nova capital ao centro, né? É a população que vai se mudar para aí, né? A forma de abastecimento dela, né? Mas as comissões vão cada vez mais dando, digamos assim, dando feições mais claras para que território seria isso, e inclusive vão influenciar o modo como o território de Brasília vai ser construído depois, né? Então, pensando na sua pergunta, que eu acho que eu não sei se eu respondi tão bem, né? Mas eu diria que uma das principais diferenças entre o século XIX e o século XX não vai ser tanto na escolha do terreno, vai ser no caráter dessa colonização e na força que o modernismo, como modo de intervir no território, de pensar a cidade, vai ganhando, né? Eu acho que tem alguma variação também nos argumentos, né? Então, você vai ver, assim, em fins do século XIX, eles vão falar da necessidade militar de transpor para o centro, né? Nos anos, na República, não é tanto isso, né?
pensando melhor no que você perguntou, né? Eu acho que a partir da República e no governo JK, né, vai ficando mais claro a questão das vantagens de ter um centro de poder distante das grandes tensões políticas e econômicas que o Rio de Janeiro representava. Tem passa de se defender da ameaça externa para se defender da ameaça interna. Eu acho que você sintetizou maravilhosamente. Eu acho que é por aí mesmo. E eu vejo que essa ameaça interna, assim, de alguma forma, é o próprio brasileiro, assim, o homem do sertão, a pobreza do sertão, né? Dos relatórios do Visconde de Porto Seguro, né? Tem uma necessidade de um clima temperado por causa da ocupação do europeu, né? E também de um afastamento, que o europeu se daria melhor lá, porque existia um afastamento em relação à escravidão, né? O que também tem um apagamento, né? Porque a escravidão ela esteve presente no nosso Goiás. Essa relação com o território tem uma relação com um tipo de homem que se queria desenvolver e fixar, né, naquele território. Como é que esse homem é representado nesses documentos que a senhora teve contato? Como é que é esse homem que vai colonizar o interior do Brasil, né, em especial o Planalto Central? Eu acredito que ele está muito em contraste com o homem da capital do Rio de Janeiro, né? Assim, que era, como a senhora disse, a cidade ligada aos vícios, era uma cidade historicamente negra, né? A senhora pode falar um pouquinho sobre essas pessoas? Porque eu acredito que isso se relaciona com o planejamento do DF depois, né? E como é que o plano piloto também, a organização do plano piloto está vinculado com outros projetos, né? Os projetos de saúde, de educação, que estavam ligados à formação desse homem, né? Desse novo homem. Pois está me fazendo também pensar melhor assim, em um monte de coisas aqui juntas. Né? Agora, o que eu vejo nessa documentação, né? No Lúcio Costa, né? Ele fala de maneira muito abstrata, como se a própria mudança, né? É bem o ideal modernista, você não acha? De que a própria vivência nessa capital organizada de forma tão disciplinada e ordenada fosse ela mesma levar a gente, né, a outro tipo de vida em sociedade, né? Ou o padrão, por exemplo, da unidade de vizinhança, que é uma forma de desenho urbano, mas é uma forma de você criar também laços sociais numa escala parecida com a do bairro, né? Na documentação, por exemplo, quando a gente vê os projetos que participaram do concurso, né? Por vezes, e eles são também baseados nesses ideais modernistas, né? Por vezes aparece de modo mais claro, né, uma noção de quem seriam essas pessoas que ocupariam, né, essa nova cidade, né? Então, são os funcionários, o plano piloto é pensado em função dos funcionários que são transferidos do Rio de Janeiro, né? Mas pensados, sobretudo, como famílias nucleares, né? E alguns deles estimam, né, um número de filhos ali, né? 2, 3 filhos, né? Mas eu encontrei algumas referências assim, a famílias em que o marido sai para trabalhar, a mulher fica na escala da unidade de vizinhança com as crianças, né? Então, a gente vê muito essa questão da família como modo de ocupar, e também no DF, quando eu estudei um pouco recentemente, alguns projetos que acabaram vindo à tona para comunidades rurais, né, como essas daqui, né? E essas comunidades rurais foram previstas
em função do abastecimento do plano piloto, né? E elas seriam pontos de apoio para a população rural que viveria no entorno do plano piloto, né? Então, o plano piloto está aqui e haveria uma população rural nesse entorno. Então, a ideia era, eles falam em fixar o homem, essas são as palavras deles, né? Fixar o homem no campo, né? E a ideia era também, né, para essas comunidades rurais, que elas fossem a referência para famílias que ocupariam lotes aqui no entorno e teriam uma ocupação produtiva da terra. Então, é de novo a ideia, né, da família do produtor com os seus filhos, só que trabalhando a terra, né? Então, pensando agora assim com vocês, essa ideia, né, do núcleo familiar, né, como forma de viver nessa nova cidade, me parece muito presente, né? A gente vê, só durante a construção, é curioso, né? Durante a construção, eles falam nos alojamentos para os trabalhadores, né? E aí aparece, sim, né, a questão dos trabalhadores que são homens sozinhos, né? Porque vieram trabalhar em Brasília, né? E aí eles chegam, inclusive, a falar nessas distinções, né? O lugar dos solteiros, o lugar dos casados, né? Mas o modo de pensar a ocupação do território, já desde as comissões, me lembra muito aquilo que a Françoise Chouet escreve, né? Sobre um certo tipo de usuário, né? Que é um usuário assim quase que planetário, não é a pessoa com as suas próprias tradições, com a sua própria cultura, né? Mas é a pessoa como parte de um núcleo familiar, né? Que vai, por força desse novo ambiente criado pela arquitetura, pelo urbanismo, pela ocupação do território, que vai adotar novos hábitos, né? Hábitos modernos, né? Eu acho que é um pouco por aí que se pensava isso, né? Mas só isso que você falou daria um belo trabalho, assim, um artigo, um trabalho de pesquisa mesmo, né? Aí para o futuro, né, professor? Mas eu fiquei muito feliz da senhora ter trazido as users, que a gente ia perguntar o que são essas users, esses documentos que a senhora achou, e como é que ela ajuda a gente a olhar com maior complexidade a história do planejamento urbano de Brasília, né? Pois é, isso foi uma coisa assim recente até, que eu achei meio que por acaso no Arquivo Nacional, porque a gente sempre soube, né, do modo como o plano piloto ele concentrou todas as atenções, né? E uma das maiores críticas para Brasília foi durante muito tempo no sentido de que o DF cresceu meio que sem planejamento, e as cidades satélites foram uma coisa muito improvisada, né? Se tiveram um traçado urbanístico, foi uma coisa ali feita meio de qualquer jeito, né? Tipo, grosso modo, assim, esse foi um modo de se ver a história de Brasília, né? Quando a gente olha para o território, né, no entanto, eu fui vendo que havia uma série de planos para esse território, né? E um desses planos era para o abastecimento, né? E aí que vieram justamente à tona, né, esse modo de pensar o território rural. Só que isso não foi feito pelo Lúcio Costa, provavelmente ele sabia, mas foi feito, ele acompanhava, mas foi feito por um grupo de técnicos, né, contratados pela Nova Cap, que pertenciam ao Conselho Coordenador de Abastecimento, que era um órgão ligado diretamente ao governo federal. E a preocupação deles era assim, olha, a gente precisa abastecer o plano piloto, né? Mas a gente precisa também pensar nessa organização do território, né? Então, isso vai, além desse núcleo urbano principal, que é o plano piloto, eles começaram a pensar, né? E assim, isso que são as unidades socioeconômicas rurais, em pelo menos 5 dessas comunidades, né, que seguiriam o princípio do cooperativismo
e a gente vê que elas foram muito desenhadas, né? Teve um projeto muito cuidadoso para isso, e é interessante, elas eram núcleos de desenvolvimento da educação, da cultura, da sociabilidade, por isso elas têm auditório, têm biblioteca, têm casas confortáveis para os seus técnicos, né? Tem igreja, né? E eu gosto muito dessa imagem que vocês estão vendo aqui, porque ela mostra, né, as diferentes maneiras de pensar o território. Então, Taguatinga já tinha começado, mas a gente vê que ela aparece aqui, de fato, né, muito de maneira esquemática, porque nesse momento o que se pensava era nessas unidades socioeconômicas rurais, né? Nem tanto em cidades satélites, tais como a gente conhece hoje ou como vieram a se desenvolver, né? E eu acho que o interesse dessas unidades socioeconômicas rurais, elas permitem que a gente diga, né? Olha, não é que não houve um planejamento para o DF, houve, né? Mas ele foi, isso tá na forma de projetos de arquitetura, está na forma de vários textos sobre esse assunto, né? Mas esses projetos tinham um caráter muito utópico e modelar, né? E eles não estavam assim sintonizados com a dinâmica da construção de Brasília, né? A dinâmica da construção de Brasília rapidamente vai levar, né, à formação de núcleos, né, de caráter satélite, né? E aí a gente vê essa difícil convivência entre os núcleos de caráter satélite urbanos, que vão se formar graças à mobilização dos trabalhadores, e os núcleos de caráter... Alô? Parou para ti, Ju? Parou, travou. Vamos esperar um pouquinho. Uma hora só para colar direitinho. Voltamos. Então, não sei se vocês querem que eu retome alguma coisa, né? Mas eu estava falando desse modo de pensar o DF, né? Como, não só como plano piloto, mas como um território mais amplo, né? Será que isso foi interrompido pelo golpe? Então, ele já nos anos 60, né? Em 62, ele já cria uma lei que fala em núcleos rurais, né? Sem uma infraestrutura de apoio tão grande como essa que estava prevista aqui, né? Então, o próprio modo, além disso, o próprio modo como a nova CAP foi fazendo a distribuição de terra aqui nos arredores do plano piloto, né, parece já ter levado a ocupação dessas terras por pessoas que não eram pessoas da tradição agrícola, né? Então, as indicações políticas, né, as pessoas que conseguiram terra para uso especulativo, né, para chácaras de lazer, né, já no início dos anos 60, já apontavam, né, que a gente não teria esse território aqui, né, agrícola. Agora, você tocou numa questão interessante, que eu estou mostrando a tela, mas não tinha compartilhado, né? Você tocou numa questão interessante, que é como o golpe, né, afetou Brasília, né? Então, como o golpe de 64, né, teria afetado esse processo de construção e de planejamento, né? E o que a gente vê, bom, o próprio JK vai ter seus direitos cassados, né, vai para o exílio, né, depois em 64, mas a nova CAP vai sofrer também uma intervenção grande, né, em 64, e vai perder parte das suas atribuições, né? Então, o golpe de 64 e a ditadura militar então, também vão significar uma interrupção em processos de planejamento que estavam em curso, né? O que eu estava justamente tentando escrever sobre isso, que eu acho que é uma parte da história de Brasília
que talvez a gente precise ainda ver melhor, né? Por um lado, tem coisas que têm continuidade durante os anos da ditadura, né? A gente vê alguns edifícios do plano piloto sendo construído, né? Mesmo alguns dos ministérios, né, vão ser inaugurados depois de 64. Por exemplo, o Itamaraty tem uma lenta transferência de diplomatas, né? Só em 70, né, vai estar mais em pleno funcionamento, né? Então, por um lado, parece que tem uma continuidade no processo de construção de Brasília, né? Por outro lado, né, o que eu queria entender é o que acontece no território de Brasília durante a ditadura, ou seja, como é que a ditadura vai gerir o território do DF, né? Né, em fins de 68, 69, né, grandes processos de remoção, como esse da Vila do IAPI, que era perto do hospital do IAPI, perto do núcleo Bandeirante, né, e que por um processo bastante violento vai dar origem à cidade satélite Ceilândia, né? Então, o que eu tenho visto é que me parece que durante a ditadura, né, há uma continuidade também no processo de construção das cidades satélites, né, mas já num processo em que você tem lotes menores, produção em larga escala de habitação popular, né, e grandes processos de transferência forçada de populações, né? Isso é uma coisa que eu queria também entender melhor, assim, né? No conjunto, o que foi a gestão militar de Brasília, né? Tem uma compreensão de cidade que muda bem radicalmente, né? Com os militares, que são muito mais municipalizadores, né? E buscam umas centralidades que são mais urbanas, né? E um rural mais expandido, né? Um rural mais mecanizado e mais industrializado, né? Menos de pequenas propriedades. Então tem uma lógica bem diferente, né? Pois é, eu queria entender melhor essa lógica para Brasília, mas sabendo que, por outro lado, né, é curioso como Brasília, que vai ser assim, vai ser palco da ditadura, mas vai ser também um símbolo claro da ditadura, né? Quer dizer, parece que a ditadura vai se adaptar muito bem a essa ideia de Brasília, né? Distante dos grandes centros, né? Mesmo a gente olha agora para os monumentos de Brasília, né? Talvez em grande medida a gente veja esses dois grandes momentos, né? Como isso podia representar os ideais modernizadores, mas como isso passou tão bem a representar também os processos repressivos da ditadura, né? Até porque a ideia de necessidade de modernização ela não muda muito, né? O que mudam são os atores, né, dessa modernização, eu acho, no que eu entendo, assim, porque tem uma continuidade na ideia da modernização, né? O milagre e as grandes obras, mas os atores mudam radicalmente, os próprios construtores mudam, né? Essa elite da construção civil muda também, com os novos acordos com o governo. E eu acho que isso também, né? Brasília, o JK, né, ele de certa forma ele teve assim a capacidade de reunir assim intelectuais, artistas que em grande medida apostaram em Brasília, né? Então, o JK era muito conciliador, né? Por um lado, ele atraía elites tradicionais, novas elites urbanas, né? Mas tem figuras como Darcy Ribeiro, né? Um comunista como Niemeyer, o próprio Lúcio Costa, né? Que também vão olhar para Brasília e ver uma possibilidade, né? De ideais de convivência outros, né? E na ditadura claro, todo esse pessoal aí vai se dispersar de alguma maneira, né? Você fala também da descontinuidade desses projetos, né?
Eu acho, agora saindo um pouco da ditadura, eu acho interessante como a ideia da cidade satélite, né, ela vincula também esse planejamento a um planejamento internacional, né, uma corrente de pensamento inglesa, né, que vem a calhar muito, né, a essa organização centralizada, né, e ao mesmo tempo a dispersão dessa população pelo território, né? A senhora pode falar um pouquinho disso? Mas a gente sempre fala de Brasília, né, muito em função das referências para a construção do plano piloto, mas no final dos anos 50, se a gente pensa no planejamento do território, naquela ideia das redes de abastecimento, das users, né, a grande referência é o planejamento inglês, né, ou planejamento metropolitano descentralizado, né, baseado em organizar o território em anéis, né, concêntricos, com forte controle das densidades, né, com o cinturão verde como forma de separar esse núcleo, né, separar o centro de núcleos também ordenados, né, que seriam as cidades satélites ou as new towns, como foi chamado no ideário inglês. Eu fiquei surpresa de ver como esse pessoal que trabalhava na Nova Cap, trabalhava junto, né, com o Niemeyer, com o Lúcio Costa, na construção de Brasília, tinha laços, conhecia bem, já tinha viajado e conhecia muito bem esse contexto do planejamento inglês, né? No entanto, essa ideia de cidade satélite desse contexto inglês era uma ideia de cidade satélite com relativa autonomia, né? E eles, inclusive, falavam em não evitar a segregação por grupos sociais, né? Quer dizer, houve uma apropriação desse ideário, né? De uma forma própria, em que a apropriação é clara, né? Você tem a ideia era o paradigma central do plano piloto versus, né, separado de núcleos satélites, né? Nesse caso, as próprias unidades rurais teriam esse papel, né, de núcleos satélites de caráter urbano-rural, né? E ligadas a esse centro por parkways, né, por grandes avenidas parque, né? Em Brasília, a gente tem uma ênfase nisso com a faixa sanitária, né, que acompanhava aqui a bacia do Lago Paranoá, né, a bacia hidrográfica, né, do Lago do Paranoá, né? Agora é curioso, né? É uma ênfase, esse cinturão aqui em Brasília, né? Sem dúvida remete, né, a esses modelos ingleses, como a do Grande Plano de Londres, né? Mas em Brasília houve uma ênfase nesse caráter de isolamento do plano piloto em relação a núcleos satélites, que tem forte, não são núcleos autônomos, tem uma dependência grande ainda, né, do centro. Hoje mesmo a gente vê ainda essa dependência, se a gente for olhar para os números aqui da rodoviária do plano piloto, né? O movimento da rodoviária do plano piloto é 700 mil pessoas que passam por ali. E dessas 700, isso significa, né, 700 mil pessoas indo e vindo do plano piloto para os núcleos do seu entorno, né? Então, a gente teve uma apropriação desses modelos, mas também com uma assimilação própria, com uma dependência muito maior do que se esperava, né, nesses modelos de planejamento, considerando a relação do centro com esses núcleos, né, que hoje são as regiões administrativas e mesmo o entorno do DF, né? Mas é curioso, aí acho que isso tem a ver com o que a Juliana estava falando, né? Isso não é só fruto do desenho inicial de Brasília, mas é fruto também de uma política constante, de uma gestão desse território, né? É importante a gente ter isso em mente, né? Não são todos os problemas e as vantagens de Brasília que têm origem
naquele momento inicial da sua concepção, né? A gente teria que ver esse processo mais amplo de gestão da cidade, né? Do que foi preservado, de que políticas foram implementadas, né? Tem uma relação também com o novo urbanismo americano do pós-guerra ali, dos anos 50, porque esse paradigma rodoviarista e essa redução da cidade grande à função de centro comercial e centro onde ficam as sedes das empresas para cidades menores ligadas por estrada, é muito do New Urbanism, né, nos Estados Unidos. E aí, assim, eu fico pensando que essa questão, por exemplo, da diferença da rodoviária é muito aí a questão do poder aquisitivo, né? Porque aí nos Estados Unidos, num paradigma rodoviarista, onde você tem uma classe média maior, você tem mais circulação de carro. Onde você vai ter uma classe média reduzida e um poder aquisitivo para adquirir carro menor, você vai depender do transporte público, com maior quantidade de gente, né? Sim, eu não encontrei essa referência direta, pelo menos não ainda, mas como você falou, eu não acho, eu acho bem possível que esses modelos estivessem ainda, né, circulando, né? A ideia da cidade dispersa no território vai ser muito reiterada, inclusive com a proposta de criação de um centro administrativo em Taguatinga. Há modelos dessa natureza que continuam a ser reiterados, né? Mas, como você falou, né, com a marca de Brasília vai ser a desigualdade social, né, e as longas distâncias no território. Eu acho até que eu tenho alguns dados sobre isso que são muito impressionantes em termos, né, dos rankings de Brasília em posições aí, né, quanto à renda, quanto à educação e mesmo quanto à longevidade da sua população, né? Ela está em primeiro lugar em muitos desses itens. Por outro lado, né, quando a gente olha, né, para as outras regiões administrativas e para a renda domiciliar, né, a gente vai ver a imensa diferença, né? Ou seja, quem mora no plano piloto tende a ganhar, né, pelo menos mais que 5, né, em boa parte 10 a 20 salários mínimos, né, o que é muito diferente de quem mora em outras regiões administrativas, né, que são essas barrinhas aqui de outras cores, né? E como também essa forma, né, de organização reforça, né, a estabilidade desses números, né, assim, dificulta também a transição, uma vez que você também tira a possibilidade, né, de acesso a várias questões que estão aqui no centro, né? Eu acho o Brasil muito violento nessa desigualdade. Professora, como é que esses arquivos que são periféricos, né, têm possibilitado repensar e reescrever a história de Brasília, com uma maior complexidade e compreensão dessa cidade tão instigante? Eu acho que não só os arquivos fora de Brasília, mas, né, o arquivo central do plano piloto, né, permite entrever, né, essas dinâmicas e o modo como ela é vivenciada, sentida, né, representada
por essa população. Então, eu acho que não se trata, né? Eu entendi que não foi isso que você sugeriu, mas pensando nesse risco, né? Não se trata em Brasília, né? Justamente por essas desigualdades, né? De olhar só para o que é periférico, ou porque é tido como periférico, né? Inclusive tem depoimentos que falam, não, que periferia, para nós o centro é aqui, né? Mas eu quero dizer, mantendo, né, essa relação de desigualdade é uma das chaves mesmo para a compreensão de Brasília, porque ela é um modo de você entender muitas dessas outras manifestações, né? E aí me parece que essa imensa quantidade de deslocamentos, né? Essa história de um péssimo sistema de transporte público, de imensa desigualdade, marca muitas das narrativas. Mas você sabe que, quando eu fui ver, por exemplo, os depoimentos orais das pessoas que vieram mudar para Brasília nos anos 60 e 70, né? Você vê que elas falam das lutas, do sofrimento, né? Da desigualdade em Brasília, né? Mas elas não deixam de falar também o quanto elas acreditaram naquilo, né? Então você vê sentimentos que são também muito contraditórios, né? A geração já quando a gente vê por umas letras do rap, né, de Brasília, que é uma geração mais nova, aí me parece que é uma crítica muito mais assim clara e contundente dessa, né, de denúncia, né, dessa situação que essa tabela, por exemplo, explicita, né? Mas é curioso ver como diferentes gerações, né, vão elaborar memórias, né, da sua participação em Brasília de modo distinto, né? Para essa geração que veio, que se mudou para Brasília, né, e que fez sua vida aqui em Brasília, né? O que a gente vê muitas vezes é uma fala que não deixa de fazer a denúncia, mas lembra do quanto eles contribuíram também para o que eles consideram o ideal, né, de construção de Brasília, o sonho do JK, né? Eu tendo a ver assim diferentes gerações, parece que e também varia de acordo muito com a narrativa das cidades satélites. Me parece que as cidades satélites, né, constroem também suas próprias identidades, né, que falam das centralidades locais, né, mas não deixam de remeter ao centro, né? A Brasília como centro. Eu acho que é uma história expandida, uma história muito mais conflituosa, uma história muito mais coletiva, né? Em que aparece muito mais gente do que supõem as narrativas tradicionais, né? O que a gente vê também é uma história de Brasília que não é essa, como a gente comentou antes, desse homem quase que da família nuclear, da família que vai viver nesse mundo moderno, mas as histórias dessas outras fontes nos falam de tradições que são trazidas para cá, né? E nos falam muito também da comunidade, porque viver em comunidade passa a ser, né? Ou pelo menos contar com os laços da comunidade foi muito importante para quem construiu as cidades satélites. Você não tinha apoio institucional, você precisa contar muito, né, com a vida, com o seu vizinho, com os laços comunitários, né? Até hoje, né? Ju, você tem alguma pergunta? Não, eu acho que a gente já se estendeu bastante, né? Professora. Assim, é uma conversa maravilhosa, né? Eu adoro. Eu me estendia mais. Eu também, mas... Professora, eu queria agradecer muito pela senhora ter se disposto a estar aqui com a gente. Foi para mim uma tarde maravilhosa. Eu sou uma curiosa por Brasília, afetada de tantas formas por essa cidade, e eu agradeço pelo seu trabalho, que está trazendo muito mais complexidade, deixando essa cidade muito mais interessante,
do que ela é. Então, eu agradeço demais por a senhora também ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua pesquisa, um pouquinho das suas visões. Não, eu que agradeço demais. Inclusive, eu acho até que fiquei pensando assim, as perguntas de vocês foram tão... desculpa esse barulho. As perguntas de vocês foram tão assim instigantes, interessantes, que eu acho que assim, se eu me enrolei um pouco, é porque eu estava tentando pensar aqui com vocês, né? Então, é super assim também desafiador, né? Principalmente porque vocês deram assim, fizeram questões e contribuições, né, que me ajudam também a pensar. E agradeço demais por esse espaço também, meninas. Muito obrigada. Poxa, Obrigada, viu, Maria Fernanda? Foi um prazer ter tido contato com você, foi um prazer ter tido contato com o seu trabalho. Espero que a gente possa continuar em contato por aí, Espero que sim. na história urbana. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.